Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Amanda e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa sobre o gênero textual artigo de opinião. Nós já estamos cansados de ouvir falar desse gênero, né? Mas é sempre bom retomar e rever as características desse gênero textual tão cobrado. Nós já estudamos o ano passado bem a fundo o artigo de opinião, esse ano demos uma pinceladinha, mas como vamos trabalhar na produção textual e na leitura o gênero textual artigo de opinião, então eu resolvi passar para vocês algumas características e estudar um pouquinho porque nunca é demais, já que esse gênero textual é tão cobrado em todas as áreas da sociedade. Eu vou, primeiramente, ler um texto desse gênero para vocês, um exemplo desse gênero textual, e na sequência nós vamos rever as características e algumas dicas para fazer um bom artigo de opinião. Vamos lá? Muito bem. O tema deste texto que eu vou ler para vocês agora não é o mesmo tema que vocês deverão fazer a produção textual. Eu vou passar o tema da produção textual ao final desta aula, tudo bem? Então, não se apeguem a esse tema, tudo bem? Isso aqui é para a gente exemplificar. Tá? Então, o tema deste artigo de opinião que eu lerei para vocês é intolerância, e esse texto foi retirado do site Descomplica, tudo bem? Então, o tema é intolerância, lembrando que tema é o assunto do qual o texto vai falar, tá? Não é o título do texto. O título tá aqui, ó, tanto yin e yang e o mundo acabará cego. Vamos lá. A polaridade não surgiu com a internet, é verdade. Jacobinos e girondinos que culminaram na esquerda e na direita, aliados e eixos, Estados Unidos e o RSS, e questões menos importantes como torcedores do Vasco versus torcedores do Flamengo, ou mesmo fãs de rock versus fãs de funk. Do mesmo modo, não é de hoje que a intolerância faz parte da nossa sociedade, fruto da nossa quase incapacidade de lidar com as divergências. Não é menos verdade que a intolerância já existente se acentuou com a virada do século e com o advento da World Wide Web. Tanto é que as brigas online, originadas por essa característica humana, receberam o nome de treta por seus adeptos. É como se isso tivesse virado um estilo de vida, mas dia menos dia será patrimônio da humanidade. A finalidade? Embate de ideias, pouco saudável, carregado de falta de tolerância e regado de excesso de egocentrismo. É claro que nem sempre esses debates são realmente sérios, como os que envolvem questões sociais, a exemplo do caso recente que originou a hashtag Somos Todos Maju, resposta ao racismo sofrido pela jornalista brasileira Maria Júlia. O que é de se espantar é que haja embate numa situação de racismo explícito ou mesmo velado. Na grande maioria das vezes, e nós, usuários das redes sociais, sabemos bem disso, grandes guerras de Troia são travadas por banalidades, pela necessidade de saber quem está certo. Esquecemos-nos quase sempre de que certo e errado são conceitos volúveis, que dependem do ponto de vista e que existem muitos pontos, incalculáveis. Não levá-los em conta é, no mínimo, perder a oportunidade de conhecer diferentes prismas. Precisamos nos despolarizar. Hashtag despolarize-se. Então, como eu disse, esse texto faz parte aqui do site Descomplica, é um exemplo de artigo de opinião feito justamente para esse tipo de estudo, tá bom? Bom, vamos lá para a gente entender algumas coisas desse texto. Primeiro, esse texto possui uma introdução, que é essa primeira parte aqui, e ele está introduzindo o tema da polarização, tá? De você ter que escolher um lado, sempre, tudo bem? E aí ele fala tanto yin e yang e o mundo acabará cego. Yin e yang é aquele símbolo de metade preto, metade branco, que simboliza justamente essa igualdade, essa polarização, tá? Mas no caso de igualdade, não de diferença. Tá? É um equilíbrio, ele simboliza o equilíbrio, tá bom? E aqui ele está explicando que a polaridade não surgiu com a internet, mas
que ela é acentuada na internet. Então, a gente pode dizer que ele está, o autor do texto está defendendo que a internet polarizou não, desculpa, popularizou a intolerância através dessa polaridade de você sempre ter que embater, né, de que debater com pessoas que não concordem com a sua opinião, que não seja do mesmo lado que você. Tanto que ele chama a internet aqui de World Wide Web, que seria ao contrário, que na verdade a sigla é World Wide Web, né? E esse wild significa selvagem, então seria como um trocadilho aí da internet selvagem, né? A rede mundial de selvagens, algo mais ou menos assim. Então, ele está trabalhando a intolerância pela visão da internet, tudo bem? Então, ele buscou como tese defender que a internet é que distribuiu essa intolerância, tudo bem, gente? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Como questão da opinião do autor, a tese que ele defende é em relação a essa intolerância na internet, tudo bem? Então ele fala de intolerância e mais propriamente dito da intolerância na internet. Ele defende também aqui, ó, os seus argumentos. Ele não colocou muitos argumentos, ele colocou 2 parágrafos aí defendendo sua argumentação. Então ele fala que as brigas online ganharam até um nome para isso e que elas trazem um embate de ideias pouco saudável. E depois ele coloca que às vezes, né, os debates podem envolver questões sociais e justas, como no caso da hashtag Somos Todos Maju, mas, né, que não deveria ser necessário, porque não é para ter embate numa situação de racismo explícito, como foi o caso citado, né, ou mesmo velado. Então, coisas que não deveriam ser motivo de embate, de briga, são motivos de briga, porque todo mundo deveria saber que racismo é errado, tá? Então, é isso que ele está defendendo aqui. E ao final do texto, ele conclui a sua ideia, né, falando aí de que o certo e o errado nem sempre são conceitos, como posso dizer, únicos. O que é certo para mim pode ser errado para você e assim por diante. E aí que a gente não deve, que a gente deve levar em conta isso, que existem muitos pontos de vista e nos despolarizar, ou seja, é, descer um pouco, né, do pedestal aí da nossa opinião e buscar entender o outro para evitar esse tipo de briga. Então, ele traz aí uma solução para o problema que seria aprender a olhar as coisas pelo ponto de vista dos outros. Tudo bem, gente? Por que eu trouxe esse texto aqui? Para vocês terem um exemplo, esse texto vai estar disponível para vocês lá no grupo da sala e no Google Classroom. Então, vocês podem consultá-lo, mas lembrando que o tema não será esse é só um exemplo prático aí, mais curtinho, para que vocês possam entender a matéria, tudo bem? Então, agora nós vamos lá ver a apresentação de PowerPoint com a matéria da aula. Então, vamos lá. Artigo de opinião. Esta é uma aula de revisão. Tá? Lembre-se de que o artigo de opinião é um texto que faz parte do gênero argumentativo, ou seja, ele serve para argumentar, para defender um ponto de vista sobre algo. Tudo bem? Ele possui características próprias e é muito popular, sendo comumente solicitado em provas e concursos. Então, no vestibular, no desafio de redação do Diário do Grande ABC, que nós faremos em breve, nas provas para entrar em algum emprego, em alguma empresa. Todas essas provas, né, elas costumam trazer artigos de opinião, porque eles querem saber se você sabe argumentar. Saber argumentar é uma prova de inteligência, é uma prova de que você sabe se expressar e expressar o seu pensamento de maneira coerente e educada. Tudo bem? O artigo de opinião também aparece em jornais, revistas, publicações acadêmicas, como, por exemplo, o TCC, que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, entre outros tipos. Tudo bem, gente? Então, essa é um apanhado geral sobre esse texto. Características do artigo de opinião. Este tipo de texto defende um posicionamento, ou seja, uma tese, sobre um assunto polêmico ou em voga no momento,
como era o caso ali do nosso texto sobre a intolerância. A intolerância está em alta sempre, né? A gente, infelizmente, esse assunto é sempre pauta, né? Como aconteceu recentemente aí nos crimes de racismo praticados pela polícia, que está ainda movimentando o mundo inteiro, né? A intolerância então está sempre em alta, é um tema que sempre vai ser debatido, né? Infelizmente, ainda não acabou. Tá? Então, o artigo de opinião sempre defende um posicionamento, né? Uma tese sobre um assunto polêmico ou em alta no momento. A tese é defendida através de argumentos, ou seja, motivos plausíveis e verdadeiros para ser defendida. Então, você defende a sua tese através de motivos para defendê-la. Como ele falou lá no texto, que a intolerância foi, assim, aumentada, foi deixada em exibição através da internet, que a internet deixou isso muito mais à flor da pele das pessoas, e até defende, né, na tese dele, que é a internet que causa também as brigas, as pessoas que vão lá na internet só para brigar, para causar as famosas tretas, como ele próprio defende lá no texto, tá? Então, ela deve ser defendida através de argumentos, e ele exemplificou lá a questão da hashtag Somos Todos Maju, que nem deveria ser uma briga, mas acabou virando uma polêmica e assim por diante, tá? E aí depois vocês têm aí, ó, não se deve utilizar falsos argumentos ou senso comum para defender a sua tese. Você deve pensar que o seu texto está sendo escrito para uma pessoa que precisa ser convencida da sua opinião. Então você tem uma opinião sobre aquilo, você quer defender a sua opinião. Então você não pode usar falsos argumentos, fake news, né? Não pode usar notícia falsa, informação falsa. Tem que ser uma opinião comprovadamente verdadeira, que você saiba como defender, certo? E nada de usar senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo acredita que seja verdade, mas não necessariamente é comprovado, tá? São informações, por exemplo, Deus é brasileiro. Senso comum fala assim, Deus é brasileiro. Tá, legal, mas como? Isso não é provado, né? Não é uma coisa comprovada. É só um exemplo mais simplesinho, mas você tem que ter argumentos sólidos para defender a sua opinião, tudo bem? Então, você pode utilizar os tipos de argumento que nós já estudamos. Por exemplo, um argumento de autoridade. Eu cito alguém que possa ter estudado sobre esse assunto, então eu vou citar uma fala dessa pessoa, uma fala verdadeira, então eu vou pesquisar antes, tá? Ou então eu cito dados de pesquisas sérias sobre o assunto, porcentagens, números que comprovem o que eu estou dizendo. Enfim, eu tenho que trazer informações verdadeiras. Se eu não tenho acesso a essas informações, então eu vou utilizar dados, informações racionais, tá? Coisas que façam realmente sentido e que outras pessoas possam acreditar também no que eu estou falando. Tudo bem? Bem, além da tese e dos argumentos, o artigo de opinião conta com uma conclusão, também chamada de proposta de intervenção, que serve para trazer fechamento ao texto e também apresentar uma solução para o problema, para o tema polêmico, e sustenta a argumentação. Então, até a conclusão, ela vai fechar o seu texto e nessa conclusão você tem que tentar solucionar o problema que você apresentou. Então, no caso lá, era um problema da intolerância e a intolerância especificamente na internet. Então, ele disse que as pessoas para solucionar esse problema, precisam parar de polarizar, precisam parar de escolher apenas um lado e tentar ver o lado dos outros, né? Que não existe apenas um ponto de vista sobre os assuntos. Então, essa proposta de intervenção deve ser razoável e respeitar a ética da sociedade. Então, você também não pode colocar alguma coisa absurda lá, alguma coisa que seja antiética na sua conclusão para tentar solucionar o problema, tudo bem, gente? Tem que ser algo razoável. Partes do artigo de opinião. Academicamente falando, o artigo de opinião costuma ser dividido em três partes: a introdução, que apresenta o tema e a tese defendidos, o desenvolvimento, que traz os argumentos utilizados para defender a tese, a conclusão, que fecha o texto e traz a proposta, né, de intervenção. Bem, essas três partes elas são muito comuns nos textos solicitados para a escola, para a faculdade, etc. Não necessariamente um texto jornalístico precisa trazer três partezinhas fixas, tudo bem? Mas para nós, o mais importante é que vocês saibam organizar essas ideias. Então, você vai ter um parágrafo
introduzindo o seu tema e a sua tese, logo no começo, então, o primeiro parágrafo. O desenvolvimento que vai trazer os argumentos que vocês defendem, de preferência um argumento, dois no máximo por parágrafo, para não ficar muito cheio de informação ou com informações truncadas, tudo bem? E a conclusão, que é o último parágrafo, ela vai fechar o seu texto, então você dá uma retomada lá no assunto e traz a proposta de intervenção, uma proposta para solucionar esse problema, uma tentativa aí de solucionar o problema, tudo bem? Mas atenção, isso não significa que seu texto deve ter apenas 3 parágrafos. Normalmente, um texto argumentativo acadêmico, ou seja, isso que eu estou solicitando para vocês, possui um mínimo de 5 parágrafos. Uma introdução, o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento e a conclusão, com uma média de 5 linhas cada parágrafo, a fim de torná-lo objetivo e completo ao mesmo tempo. Então, um erro que vocês costumam cometer muito é fazer um texto com um parágrafo só, aquele parágrafozão enorme, tá? E isso não pode, isso faz com que o seu texto fique difícil de ler, desorganizado, visualmente feio. Então, separe as suas ideias em parágrafo, faça os tópicos antes, como eu já tinha ensinado para vocês, façam os tópicos de que informação você quer em cada parágrafo, faz um resuminho antes. O texto ele deve estar claro para o seu leitor, não só para você. Não adianta você escrever em fluxo de consciência, lá escrevendo tudo que vem na sua cabeça, e depois o seu texto ficar desorganizado. Então, você primeiro precisa organizar suas ideias para depois passar para o papel, tá bom? Como eu acabei de dizer, o seu texto não é obra do Frankenstein, tá? Para quem não sabe, Frankenstein era o médico que criou o boneco lá feito com partes de corpo humano, que acabou virando um monstro, né? Então, o seu texto não é um monstro. Você não pode pegar partes de uma coisa e partes de outra e formar um texto que não tem um pé e uma cabeça própria. É tudo mistura de ideias. Não pode fazer isso, certo? Você vai fazer o quê? Você vai usar os conectores entre seus parágrafos. Então, matéria lá do primeiro bimestre, os conectores, a gente estudou isso lá nos operadores argumentativos, certo? Então, volta lá na apostila, volta lá no nosso vídeo, que vocês vão conseguir relembrar disso. Conecte as ideias entre as partes do texto. Então, você falou aqui no primeiro parágrafo de um assunto, continue esse assunto, mesmo que seja por um outro ponto de vista no segundo parágrafo, não vá fazendo do seu texto como se fosse tópico, tá? O texto não pode ser feito em tópicos, o texto tem que ter ideias casadas, tá? Umas com as outras. O seu texto não pode ser um boneco de partes desconexas, tudo bem? Ele tem que ter conexão, coerência entre as ideias. E para sustentar a tese e torná-la confiável, o seu leitor precisa entender o que você quer transmitir. E para isso, então, o seu texto precisa ser claro, certo? Você precisa fazer com que o seu leitor entenda o seu texto, tá? Então, para isso, uma ideia tem que trazer a outra. Regrinhas básicas. O artigo de opinião deve ser escrito em linguagem formal, então não vai utilizar gírias, você não vai utilizar linguagem, o internetês, né, a linguagem de internet, você não vai utilizar palavras de baixo calão, os famosos palavrões, certo? Nem abreviações de forma alguma. Abreviações que eu falo, abreviações de internet, tá? Você pode utilizar outros tipos de abreviação, como, por exemplo, siglas de estado, ou então etc, né? A palavra etc, que é uma abreviação, você pode utilizar isso. Você não deve utilizar abreviações como VC, TBM, esse tipo de coisa vocês não devem utilizar de forma alguma, tudo bem? Se você precisar usar uma palavra estrangeira que você acha que caiba bem lá, coloque entre aspas, tudo bem, gente? Precisa estar claro que aquela palavra está sendo usada fora do seu contexto. Tudo bem? Expressões como eu acho, na minha opinião, acredito que, assim, sucessivamente, empobrecem o seu texto e o tornam um pouco confiável. Como eu sempre costumo dizer, quem acha não tem certeza. A sua opinião não é importante. O que você acredita não é o que todo mundo acredita. Então você tem que ser coerente aí na sua ideia e fazer o seu público acreditar junto com você. Então, não adianta eu falar eu acho. O que eu acho não é interessante para as pessoas. Eu tenho que dizer afirmando. Então, assim, se eu quero falar a intolerância é ruim, eu não vou falar eu acho que a intolerância é ruim. Eu vou direto. A intolerância é ruim. Isso faz com que as pessoas captem melhor a sua ideia, o que você quis argumentar. Tudo bem?
Então não utilize isso. Eu sei que vocês vão ver por aí na internet afora artigos de opinião que possuem essas expressões, mas são geralmente de jornalistas mais conceituados ou de pessoas mais especialistas na área, cuja opinião é sim relevante, mesmo utilizando essas expressões. Tudo bem? Se possível, cite fontes e argumentos de autoridade. Isso fortalece sua tese. Como eu já falei anteriormente, argumentos de autoridade são muito bons para fortalecer a tese no texto. E para finalizar, revise seu texto em busca de erros ortográficos e gramaticais. Não confie no corretor do celular, porque ele fica viciado com a forma que você escreve, tá bom? Então, olha no dicionário, joga na internet para ver como se escreve determinada palavra. Não confie apenas na tecnologia do seu celular, tá? Do seu computador, porque eles pegam os nossos vícios. Peça para alguém ler antes, se possível, e te dizer se entendeu sua tese e argumentos. Então, geralmente, alguém, de preferência, alguém neutro, vai, pede lá para o seu irmão, que não costuma te defender muito, ou então manda para um amigo, fala, o que, que você achou? Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Me explica o que eu quis dizer aqui. Pede para a pessoa te ajudar, tá bom? Isso ajuda você a ver se tem coerência realmente no seu texto. Não deixe sua conclusão para lá. Ela é fundamental ao texto. Então, muitas pessoas escrevem um texto. Eu tô cansada de receber textos bons, com começo e meio. Quando chega no fim, a pessoa simplesmente fez uma conclusão qualquer e aí acabou com o texto. Não faça isso, pessoal. Antes de escrever o seu texto, já monta aquele esqueletinho e o que você vai colocar lá na sua conclusão. Certo? Então, não deixe a conclusão para lá. Ela é uma parte fundamental e importantíssima do seu texto. Seja autêntico, defenda o que você realmente pensa sobre o tema. Mas, professora, eu não penso nada sobre esse tema, eu nem sei o que pensar. Então, vai ler, pesquisa, assiste algum vídeo sobre o assunto, lê um texto sobre o assunto antes de fazer. Não copie o trabalho dos outros, apenas leia para você ter uma base, tá? Para você formar uma opinião sobre isso. Mas defenda o que você realmente acredita, porque aí você consegue fazer um texto melhor. E por último, você consegue. Agora, ao trabalho. Vamos lá, qual é a tarefa da semana? A tarefa da semana é essa atividade aqui. Vocês produzirão um texto argumentativo no gênero artigo de opinião de 25 a 30 linhas. Pode ser manuscrito, né, lá no caderno de vocês, ou pode ser digitado no Word. Tá? Se vocês forem fazer manuscrito, faça, quando for mandar a foto ou escanear para me mandar, passa a caneta antes, escreve com uma letra legível, porque é muito difícil ler quando vocês me mandam a lápis pelo computador, fica dificílimo de entender, tá? Se for digitado, faz no Word bonitinho, capricha lá na formatação para ficar mais fácil da gente receber esse texto, tudo bem? Não esqueçam da pontuação, tanto manuscrito como digitado. Separar parágrafos e pontuar cabe em qualquer formato, certo? Qual é o tema? Tema não é título, tá bom, gente? O tema é o assunto que vocês vão tratar. É as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Então, esse vai ser o tema do texto de vocês. Vocês vão enviar para mim através do Google Classroom, aqueles que já conseguiram acesso, ou do e-mail disponibilizado lá no arquivo em PDF que eu deixei no grupo da sala de vocês. Tudo bem? Então, recapitulando, um texto argumentativo, ou seja, vocês vão produzir um artigo de opinião, no mínimo 25 linhas e no máximo 30 linhas, manuscritas ou digitadas, sobre o tema As lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Envie para mim através do Google Classroom. Esse é o mesmo tema da redação do Diário do Grande ABC. Ah, mas professora, eu não quero participar do desafio de redação. Não tem problema, vocês não serão obrigados a participar do desafio de redação, mas são obrigados a fazer essa redação porque ela faz parte da avaliação do bimestre, tá bom? Ela faz parte da nota de vocês de produção textual. Não quer dizer que vocês já estão participando do desafio de redação, porque para isso vocês terão que se inscrever e eu vou explicar isso no decorrer da semana. Tudo bem, meu povo? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Muito obrigada pela atenção e tenham uma ótima semana. Um abraço, até mais.